sou a professora Graça e vou lecionar a disciplina de Geografia para os alunos do segundo ano do Colégio Emaús. Antes de iniciarmos a nossa videoaula, eu gostaria de dar para vocês algumas orientações. Se o professor ou professora, no caso aqui sou eu, enviar algum texto para vocês lerem, quer seja aqui digitado ou no livro de vocês, eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção, prestassem atenção nas palavras. Caso haja alguma palavra que vocês desconheçam o significado, peça a ajuda de um adulto para buscar o significado dessa palavra no dicionário, para haver uma maior compreensão do texto e para vocês conseguirem fazer as atividades propostas. Outra dica que eu quero dar para vocês é que vocês escolham um lugar na casa de vocês tranquilo para vocês assistirem às aulas com bastante atenção. E, se possível, se tiver um adulto aí na casa de vocês, o pai, a mãe ou outro responsável, né? Peçam para assistir a videoaula com vocês, para interagirem, para ser um aprendizado prazeroso, significativo. Vai ser muito bacana. E outra coisa é que sempre que nós ministrarmos as aulas, nós daremos atividades para vocês fazerem. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, fizessem com capricho, com essa letrinha tão bonita que vocês têm. Mas as atividades todas estarão contextualizadas com o tema abordado na aula aqui. Então, vai ser fácil de aprender. Combinado? Hoje nós vamos falar dos lugares e as moradias e suas funções. Moradias, o que são moradias? São as nossas casas, né? As nossas residências, onde nós moramos, onde nós nos abrigamos. Mas será que sempre foi assim? Nós vamos iniciar voltando no tempo, lá na época dos homens pré-históricos, onde eles não tinham casa para morar. Então, eles descobriram as cavernas e grutas que podiam abrigá-los e protegê-los da chuva, do frio, do sol, bem como dos animais perigosos. Dos animais perigosos, sim, tinham muitos animais perigosos que se abrigavam nessas cavernas. Vamos observar como esses homens pré-históricos conseguiram habitar lá nessas cavernas também. Vamos ver aqui que esses homens pré-históricos, eles eram conhecidos como nômades. Professora, como assim nômades? O que é essa palavra? Nômades quer dizer uma pessoa que não tem moradia fixa, que não mora no mesmo lugar, que vive mudando de lugar para morar. O que acontecia com esses homens? Eles moravam nos lugares onde havia para eles a pesca, onde eles pudessem caçar animais, colher frutas e raízes para se alimentarem, para a sobrevivência deles. E quando isso tudo acabava, eles mudavam para outro lugar que houvesse também essas condições para eles sobreviverem. Olha aqui, pessoal, a imagem de uma gruta, né, bem escura, com as pessoas lá dentro, ó. As cavernas ou grutas eram imensos buracos que existiam nas rochas. Rochas são pedras, né? Locais onde os animais procuravam para se esconder ou ficar ali e se sentir protegidos também da chuva, do frio, né? Observem aqui essa imagem dessa caverna. Essa caverna aqui, ela não está escura, porque quando a gente fala em gruta, em caverna, a gente imagina um lugar totalmente escuro, não é verdade? Mas aconteceu
uma descoberta muito interessante que mudou toda a história desses homens. Eles descobriram o fogo. Sim, esfregando uma pedra na outra, eles viram que saía uma faísca e com isso descobriram o fogo, que foi uma grande descoberta para toda a humanidade. E com esse fogo nas cavernas, além de se aquecerem, de iluminarem, eles podiam também afastar os animais perigosos do ambiente que eles estavam. Aí, gente, à medida que o tempo foi passando, esses homens melhoraram as suas cavernas. Como assim, professora? Eles começavam a usar materiais da natureza para construir as suas residências, suas habitações, suas moradias, né, seus abrigos. E eles usavam as pedras, vamos observar aqui na imagem, usavam ossos de animais, usavam capins, madeiras, tudo que a natureza podia oferecer para eles construírem seu abrigo, né? Cobriam geralmente com palhas. Observem aqui essa imagem, gente. Como que foi importante a descoberta do fogo. Aqui nós vemos dentro da caverna umas pessoas adultas, mas também vemos uma mulher com uma criança, né? Olha como foi importante a descoberta do fogo. E observamos também que aqui não tem a presença de animal. Então, mais adiante, eles descobriram que além desses recursos da natureza que eles fizeram para melhorar as suas habitações, os seus abrigos, eles podiam construir também a partir do barro, que era a mistura da água com a terra. Eles podiam construir uns materiais para melhorar as suas habitações. Foi aí que eles começaram a construir tijolos, telhas. Então, pessoal, à medida que o tempo foi passando, os tipos de moradias, que são as moradas construídas pelo homem individualmente ou coletivamente, foi melhorando, a fim deles habitá-las, tornando-se então os seus lares. A nossa moradia, nossa residência, nossa casa é o nosso lar. Elas são construídas segundo as necessidades e também as condições de vida de cada indivíduo, condição financeira. Observem aqui, nessas 3 imagens, alguns tipos de construção. Tem uma casa aqui de madeira, tem uma de tijolo, né? Porque o homem já estava fazendo tijolo com água, com barro. E tem uma casa aqui, olha, com telhado de palha e a parede feita de barro. Para que o homem fosse melhorando as suas residências, suas moradias, as suas habitações, ele usou tanto os elementos da natureza quanto alguns elementos artificiais. Assim sendo, existem diversos tipos de moradias, e cada qual com as suas particularidades, servindo de refúgio contra os intempéries da natureza. Professora, que palavra difícil, o que é isso? Intempéries da natureza são os vendavais, os furacões, as chuvas de granizo, né? Às vezes muito dia de chuva ou frio. E também outras situações a qual nós estamos expostos no dia a dia, quer seja no ambiente urbano, que é a cidade, ou no ambiente rural, que é o campo ou a roça, né? Observamos aqui na imagem alguns desses materiais, ó, o tijolo, a palha, a madeira, a brita ou cascalho, né? O cimento aqui, que já é um material construído a partir da mistura de alguns elementos, não é natural. E aqui a janela com a madeira e com o vidro também. Vejamos agora
alguns tipos de moradias e suas características. Gente, observe essa imagem aqui, casas de madeira. Nós podemos observar que não é uma imagem bonita. Observamos também a precariedade dos materiais que essas casas foram construídas. Tem até um nome aqui, olha, beco sem saída. Provavelmente, essas casas aqui, essas habitações foram construídas no fim de alguma rua. E também observamos muito lixo, né? Com certeza, essas casas não têm a infraestrutura, o saneamento básico, que é o tratamento da rede de água e esgoto, essenciais para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde. Mas será que essas pessoas foram morar nessas casas de madeira, coberta com plástico e com um arame aqui, olha, sem muro, sem nada, porque elas querem, porque elas decidiram morar aí? Eu observo que aqui, olha, em 2 lugares tem uma bandeira do Brasil. Então, eu fico pensando que as pessoas que habitam nesses lugares têm esperança de terem um dia uma habitação digna. Agora nós vamos ver um outro tipo de moradia, que são os conjuntos residenciais, casas de alvenaria, que são os tijolos. Esses conjuntos aqui, eles são construídos assim. Algumas pessoas moram em áreas de risco e quando chove, perdem suas casas, perdem tudo. Aí a prefeitura vai lá, constrói as casas de baixo custo, né, mas com materiais de qualidade, retiram esses moradores dessa área de risco e levam para morar nesses conjuntos habitacionais e residenciais. Mas também existem muitas construtoras que constroem essas casas para vender a um preço acessível para as pessoas. Geralmente são financiadas, né? Mas nós podemos observar que elas têm telhado, janelas, são todas pintadas, né? Por terem poste aqui e a energia elétrica, a gente acredita, né, que elas têm saneamento básico, que é o tratamento da água e do esgoto. Olha que interessante, gente. Nós vamos observar essa moradia aqui, ó, e eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem esse tipo de moradia. Aqui eu coloquei apenas uma, mas geralmente, onde há uma dessas, há várias. E várias moradias dessas formam uma tribo. Então, são as casas de barro coberta com sapê. E muito antes dos portugueses virem para o nosso país, essas casas já existiam aqui. Porque quem habita nessas casas são os índios, os povos indígenas. E nosso país, que é o Brasil, tem muitas aldeias indígenas na região norte, na região centro-oeste. Agora nós vamos observar um outro tipo de casa. Olha que casa bonita, gente. São casas de muitos cômodos e luxo. Olha aqui. Olha a frente dessa casa. Olha o quintal dessa casa. Olha que quem tiver na varanda, que vista bonita que deve ter, né? Essa casa com certeza não foi uma casa barata. Foi uma casa que foi construída com materiais muito bons, materiais modernos, e provavelmente a pessoa que construiu aqui ou fez uma economia por muitos anos, ou é uma pessoa que tem uma renda boa e pode e tem condições de habitar num lugar desse. Passando daquela casa tão bonita, né? Para essa moradia aqui, olha, feita de madeira, sob estacas, né? Que são as madeiras também, dentro da água. Nós ficamos pensando, uns morando tão bem e outros morando em casas tão precárias. Esse tipo de casa aqui se chama palafitas. E elas são construídas
desse jeito aqui porque elas são construídas em cima de rios. E quando vem chuva, vem enchente, a água dos rios sobe. E por isso eles fazem elas mais altas para se protegerem. Esse tipo de casa também é muito comum nas regiões ribeirinhas, na região norte do nosso país, lá na Amazônia, onde tem muita enchente. E aqui há uma escada de madeira também, ó, para que os moradores possam descer, né, sair e entrar nessas casas. Olha aqui, gente, que monte de casa, mas são muitas casas, né? Eu posso observar aqui casas com pinturas bonitas, parece até pinturas novas, né? Casa de 3 andares. Eu observo uma casa aqui bem no alto, que parece que tem até uma cobertura. Eu observo casas de 2 andares aqui, pintada bonitinha. Mas também eu observo casas, olha aqui, feitas de madeira, cobertas de plástico, casas amontoadas umas sobre as outras, só de tijolos, não tem uma pintura, uma telha precária também. Então aqui tem uma mistura, né, de casas, umas bem feitas, né, com materiais bons e outras com materiais piores em situações mais precárias. Mas uma coisa essas casas têm em comum: elas estão todas numa mesma área. Nós observamos aqui ao fundo que é uma região montanhosa, com muita vegetação. Então, se essas casas estão construídas nesses lugares, elas correm risco, em época de chuva, de haver deslizamento, né? Enchente, desmoronamento. Então, essas pessoas que moram aqui, quando a gente vê um tipo de aglomeração dessa aqui, a gente fala favela. Mas as pessoas que moram nessas comunidades são chamadas de essas comunidades são chamadas de aglomerados. E realmente, gente, a gente observa que são as casas todas aglomeradas, uma juntinha, uma em cima da outra. Olha aqui agora, gente, a realidade de tantas pessoas, né? Como que muda? Vamos observar esse barraco aqui, olha. Eu observo aqui uma criança perto de 2 tambores. Provavelmente, essa família aqui colocou água aqui dentro desses tambores para o uso deles, né? Mas será que essas pessoas construíram essa casa aqui, essa habitação, esse abrigo, que a gente vê que é com material velho, material que eles acharam, foram encontrando, pedaços de madeira, de papel, de plástico, né? Será que eles moram aqui porque eles querem? Não, nenhuma família quer que seus filhos, né, seus entes queridos, tenham uma habitação precária dessa. Provavelmente eles moram em algum lote, algum loteamento, provavelmente são pessoas de baixa renda, são pessoas, às vezes vieram do campo para a cidade e não tiveram onde morar, fizeram essas casas provisórias, né? Ninguém mora num lugar desse porque quer, porque acha bonito. Então, essas pessoas aqui devem trabalhar nas ruas com materiais reciclados e aproveitaram alguns desses para construir o seu abrigo. Olha essa outra casa aqui agora. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem esse tipo de habitação. Branquinha, olha. Tem uma pessoa lá dentro, toda agasalhada e com um agasalho próprio, né? Com luva, toda bem agasalhada. Porque essa casa aqui é feita de gelo. E ela é feita para suportar as baixas temperaturas. Temperaturas abaixo de 0, muito frio. Então, elas se chamam iglu, né? E essas residências são muito comuns no Polo Norte, no Polo Sul, onde as temperaturas são muito baixas. Observamos aqui também uma tenda. Já essa tenda
ela é feita com material bom, material resistível. Essas tendas aqui geralmente são feitas em feiras livres, ou para algum evento, ou alguma família que vai acampar em algum lugar, vai passar as férias em algum lugar e quer ficar na natureza, né? Montam as suas tendas para se abrigarem do sol, da chuva, do calor. E tem uns povos no nosso país, também chamados ciganos, que as habitações deles são tendas. Só que eles constroem as tendas dele, eles montam, né, umas próximas das outras. Mas elas são bem feitas, olha, bem amarradas, com material muito bom. Observamos aqui agora um outro tipo de moradia, que são os barracões. Esse barracão aqui, a gente observa que ele é feito de alvenaria, com tijolo. Mas a gente observa que não tem um telhado, tem somente a laje. Tem um muro aqui separando, né? Um muro feito de placa. E observamos também que essa área aqui fora é feita com uma telha de amianto. Não é uma telha de barro. Geralmente, esses barracões são construídos nos fundos das casas, ou para a família alugar, ou para um ente, né? Para algum morador da família, algum parente morar. Existem também algumas pessoas que compram lotes e constroem vários barracões no mesmo lote para alugar. Esses barracões, gente, geralmente eles têm no máximo 2 quartos. Outros têm uma sala e um quarto. Outros têm sala, cozinha, quarto e banheiro. É claro que banheiro tem todos, né? Mas eles são moradias pequenas, não comporta, né, famílias grandes. Olha aí, olha, a diversidade de moradias que nós temos. Aqui nós vemos muitos prédios, esses prédios de muitos andares, né? Com certeza todos possuem elevador para as pessoas não precisarem ficar subindo e descendo escada. Esses prédios têm apartamentos residenciais e tem também alguns apartamentos comerciais que eles alugam para dentistas, para escritórios, né? Muitas pessoas que querem adquirir um apartamento, muitas vezes para ficar mais barato, compram na planta. Como assim? Antes da construção, eles vão lá na construtora, assinam os papéis, fazem a prestação e vão pagando antes mesmo do prédio ficar pronto. Após ficar tudo prontinho, eles mudam para lá e continuam pagando. A gente observa que esses prédios aqui provavelmente estão localizados no centro da cidade, né? Tem muito benefício aí que é próximo a tudo, né? Próximo ao comércio, próximo às coisas que as pessoas precisam no dia a dia, escolas, serviços, né? Tem muitas vantagens. Mas tem uma desvantagem do morador morar num apartamento desse. Muitas vezes ele já comprou o seu apartamento, já pagou, ele tem as despesas mensais lá com água, com luz e com outras coisas, ou moram de aluguel em apartamentos. Além dessas pessoas terem essas despesas, eles têm também que pagar uma taxa de manutenção desses prédios, que se chamam condomínios. E dependendo da localização desses apartamentos, esses condomínios são bem altos, o que vai onerar muito, né, a vida financeira dessas pessoas. Ah, os palácios, gente, olha que lindo! Vocês sabiam que ainda existem muitos palácios por muitos países do mundo? Esse palácio aqui é um palácio de marqueses, na fronteira em Lisboa, lá no país que se chama Portugal. Eles têm torres, né? Olha o jardim que lindo. E geralmente quando a gente fala de palácio,
Principalmente as meninas remetem às histórias infantis, que vão lembrar das princesas, né? Esses palácios aqui, gente, tem muitas suítes, muitos quartos, tem imensos, são inúmeros cômodos e são muito luxuosos. Eles abrigam reis, rainhas, duques, duquesas, né? Observem aqui agora, eu já falei, mas deixei registrado aqui também características das moradias, né? A alvenaria, que são feitas de tijolos, areia, cimento, e o acabamento fica por conta da condição de cada morador. As palafitas construídas com tábuas sobre os rios, os iglus, que são as apropriadas para o gelo, os barracos, que nós vimos, né, feito de lona, papelão, madeira, ou até mesmo resto de material, os barracões, que são construídos nos fundos de casas maiores, ou, como eu falei, alguns terrenos também com vários barracões para serem alugados, as ocas, feitas com taquara, capim, que são as residências dos índios, os castelos, né? As tendas e os prédios com os edifícios, com os apartamentos. Tanta diversidade de moradia. Olha o que nós observamos aqui agora, gente. Nós vimos até agora uma imensidão de características das moradias e uma diversidade muito grande, barracos, tendas, barracões, iglus, né? Palafitas, prédios. Temos tantos tipos de moradias. Qual o motivo de tantas pessoas morarem nas ruas? Por que será, gente? Será que a pessoa decide, eu vou morar na rua porque eu quero ser livre, porque é legal, porque eu estou perto de tudo? Eu acredito que não. Então, são vários os fatores que levam as pessoas a morarem nas ruas, correndo vários riscos, né? Então, nós temos que ter um olhar diferenciado para esses moradores de rua, principalmente agora no frio. Mesmo sabendo que as prefeituras das cidades, muitas possuem abrigos que levam esses moradores para lá para dormirem, para tomar banho, e alguns ficam lá, conseguem um trabalho e conseguem sair dessa situação de morador de rua. Mas, infelizmente, muitos não querem ficar e voltam para a rua. Então, o nosso olhar tem que ser diferenciado para essas pessoas, porque vai saber o que está acontecendo na vida delas. Olha aqui, tem uma pessoa dormindo na calçada, né? Ela estendeu um pano no chão. Nós observamos que ela amarrou aqui uma coberta, uma colcha em uma grade, né? Um muro. Provavelmente, isso aqui, ela está guardando os pertences dela. Essa pessoa deve ter vontade de ter um abrigo, porque ela está mostrando isso aqui, olha. Nessa coberta aqui, olha. E nós tampamos o rosto para preservar a identidade dela. Agora vamos pensar como como você, criança, como nós podemos ajudar esse tipo de pessoa, essas pessoas que moram em situação de rua, que não têm um abrigo. O que será que está acontecendo com essas pessoas? O que houve? Nós temos que ter um olhar diferenciado e pensar como nós podemos fazer para ajudar. Como eu falei com vocês no início, sempre que houver as aulas, nós vamos dar atividades para serem feitas, mas eu acredito que vão ser bem tranquilas, pois todas estão contextualizadas com o que nós falamos aqui, e também vocês vão ler o livro de vocês, fazer com atenção, com a letra bem bonita, que essa turma tem uma letra linda, com bastante capricho, que numa próxima videoaula nós faremos a correção. As páginas que eu deixei aqui hoje são as páginas 28, 29, 32, 33
34 e 35 do seu livro de geografia. Até a nossa próxima videoaula. Lembre-se, juntos no caminho certo.